dando continuidade às nossas aulas de genética, hoje falaremos sobre a interação gênica. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, então hoje vamos falar sobre a interação gênica. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí embaixo aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo inúmeros exercícios de fixação para vocês. Beleza? Então, bora para a nossa aula. E é o seguinte, pessoal. Hoje, então, nós vamos entender a interação gênica. Nas aulas anteriores, eu expliquei para vocês a pleiotropia e lá eu já dei um spoiler. Falei assim, a pleiotropia é o inverso da interação gênica. Na pleiotropia, eu tenho um par de genes que vai expressar diversas características. Aqui não. Na interação gênica, nós vamos ter a expressão fenotípica de um caráter condicionado pela ação de dois ou mais pares de genes, tá? E até genes não alelos, tá certo? Então presta atenção aqui. Eu vou ter vários pares determinando uma única característica. Beleza? Então, completamente inverso. Se você não assistiu essa aula de pleiotropia, eu vou deixar aqui o link para você aqui no card ou aí na descrição. Porque dependendo da plataforma que você estiver assistindo, não temos o card, né? Beleza? Entendido até aqui? Então, continuando. Olha só. Quando eu falo de interação gênica simples, eu estou falando de uma interação que vai ocorrer entre dois ou mais pares de genes não alelos que se interagem, né, se associam e determinam uma única característica. Lembrando, os genes têm segregação independente, porém não se manifestam independentemente. Um se manifesta interagindo com o outro. Entendeu? Vamos lá. Olha só, quando eu falo de herança complementar, eu falo de um tipo de interação gênica em que a manifestação de uma característica de um fenótipo vai depender da presença de pelo menos um alelo dominante em cada par dos alelos do genótipo. Então, se tiver só um alelo dominante em um dos pares, eu vou ter uma determinada característica. Se tiver só no outro, vou ter outra característica. Entenderam? Olha só, vamos para os exemplos que vai ficar mais fácil. Nós vamos falar deste assunto aqui das galinhas, da crista, certo? Das galinhas. Porque é um dos mais cobrados, gente. Não tem como. Um dos exemplos clássicos de interação gênica é esse aqui. Mas eu vou mostrar outros para vocês também, que pode acontecer de cair. É mais difícil, mas pode acontecer. Então, presta atenção. Eu tenho a crista do tipo ervilha, eu tenho a crista do tipo rosa, eu tenho a crista simples e eu tenho a crista noz. Então, percebam, são 4 fenótipos diferentes, tá? E esses 4 fenótipos, cada um deles vai ser determinado pela interação de pares de genes não alelos. Olha só, vai ficar mais fácil aqui. Aqui eu tenho a crista noz, vai ser determinado por aquele genótipo, sendo que nós aprendemos na última aula que aquele tracinho pode ser tanto dominante quanto recessivo. Então, se eu tiver um dominante no primeiro par e um dominante no segundo par, a característica expressa vai ser a crista noz. Agora, a crista ervilha, olha só, nós temos apenas um dominante no primeiro par e no segundo é recessivo. Aí nós temos o tracinho, que não importa se é dominante ou é recessivo. Então, eu tendo apenas um alelo dominante no primeiro par, eu vou ter o fenótipo crista ervilha expressa.
Agora, se eu tiver, para ser crista rosa, eu tenho que ter um dominante no segundo par apenas. E para ser a crista simples, os dois têm que ser homozigoto recessivo. Então, duplo homozigoto recessivo. Aí nós vamos entrar naquela parte de novo, né? E é o seguinte, se eu pegar ali puro, tá? Presta atenção, 100% puro, crista simples e crista nós. Olha aqui, eu vou ter duplo homozigoto recessivo cruzado com duplo homozigoto dominante. Com isso aqui, é óbvio que toda a próxima geração vai ser duplo heterozigota. Misturou, é claro, 100% vai sair com crista nós. Por que crista nós? Porque nós vimos lá em cima que precisa de ter um dominante no primeiro e no segundo, e a característica expressa vai ser crista nós. Ela é a dominante, digamos assim, de todas. Entendeu? Continuando, se eu fizer esse cruzamento, eu vou ter a seguinte proporção. Voltando à história das proporções. Anotem. Coloca aí, ó, interação gênica simples. Tá? Aí você vai colocar essa proporção. Eu vou ter 9 cristas nós em 16 possibilidades. Vou ter 3 rosas em 16. Vou ter 3 ervilhas em 16. E uma simples em 16. Tá? Lembra aquele quadrinho tipo Nê, que antes ele era 4, depois se transformou em 16, quando nós passamos a falar de dihibridismo? Então, a mesma ideia. Presta atenção. Aqui, eu vou ter, então, o primeiro genótipo, ervilha. Tá? Tá te demonstrando aí o tipo e mostrando, ó, que para você ter isso aí, você tem que ter o gene dominante. Aqui nós vamos ter a crista rosa. Então, para você ter ela, você precisa apenas de ter o R dominante. Aqui nós vamos ter a crista nós, que você precisa de um alelo dominante no primeiro e um dominante no segundo. E aqui nós vamos ter a crista simples, que você precisa que todos sejam homozigotos recessivos. Tá? Aí você vai ter os seguintes fenótipos: ervilha, rosa, nós e simples. Os genótipos possíveis para cada uma delas são esses daí. E aqui eu tenho a proporção. Então, na proporção, nós vamos falar o seguinte, que a proporção vai ser 9 para 3, para 3, para 1. Sempre, gente, sempre, tá? A menor quantidade que tiver vai ser o recessivo. Tá? E a maior vai ser a dominante. Tá? Então, dica do prof aqui para vocês. Tranquilo? Então, a proporção da interação gênica simples ou herança complementar, 9 para 3 para 3 para 1. Beleza? Continuando, exemplo 2, né? A forma do fruto da abóbora. Nós temos 3 possibilidades: discoide, esférica e alongada. Percebam que se tiver dominante no primeiro e no segundo par, eu tenho a discoide. Se tiver dominante só no primeiro ou só no segundo, eu vou ter esférica. E para ser alongada, ela tem que ser duplo homozigoto recessivo. Quando eu pego duas aí esféricas, como assim, professor? Eu pego uma que o primeiro par de genótipo é dominante e pego uma que o segundo par de genótipo é dominante, é óbvio que a 100% da próxima geração vai ser discoide e vai ser duplo heterozigoto. Então, presta atenção. Quando eu fizer o cruzamento, então, nós vamos ter a seguinte proporção: 9 discoide, vou ter 6 esféricas e vou ter uma alongada. Tá? Percebam, gente, qual a diferença daquele outro que eu mostrei para vocês? Que lá eu tenho 4 fenótipos. Nesse caso aqui, os fenótipos apresentados são apenas 3. Então, eu vou ter a seguinte proporção: 9 para 6. Beleza? Porque 2 genótipos diferentes expressam a mesma característica. Beleza? Então, presta atenção aqui. Eu tenho aqui, ó, nesse quadrinho, o genótipo das abóboras e o fenótipo.
Quando o fenótipo for a forma discoide, que é essa aí, eu vou ter a seguinte possibilidade de genótipos, esses quatro. Quando for forma esférica, eu vou ter a seguinte possibilidade de genótipo, esses quatro também. E quando ela for da forma alongada, eu vou ter uma única possibilidade de genótipo, duplo homozigoto recessivo. Beleza? Gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Beleza? Vamos lá. Resumindo, então, essa parte da interação gênica. Olha só. Interação gênica. Dois ou mais pares de alelos se complementam na determinação de uma característica. Dica, anota isso, põe na mão, amarra uma fita no braço para você lembrar. Faz qualquer coisa, mas presta atenção nisso aqui. É diferente da segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, nós tratamos duas características. Na interação gênica, eu estou trabalhando apenas com uma única característica. Sendo que eu tenho mais genes, mais pares de genes, não alelos, interagindo e determinando uma única característica. Beleza? Só por isso aqui, se você ainda não deu like, já deixa aí aquele like para estar ajudando o seu professor aqui, beleza? Bem, pessoal, e antes de continuarmos nossa aula, eu gostaria de te convidar. Isso mesmo, eu gostaria de te convidar para você vir a ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. Isso mesmo, a partir de R$1 mensal, você ajuda o canal Biologia e Tal a estar trazendo mais conteúdo de qualidade para vocês. Isso mesmo. Faça como a nossa amiga Mariana Cury e venha ser um patrocinador aqui do canal. Para você saber quais são suas vantagens ao ser um patrocinador aqui do canal, é só você ir aí no link que está na descrição desse vídeo, no link do site Apoia-se. E lá você vai ter descrito todas as vantagens de ser um patrocinador aqui do canal. Beleza? Continuando então, agora nós vamos falar de uma coisa que curte muito cair em prova também. Herança quantitativa. Presta atenção aqui. É o seguinte, essa herança nós podemos chamar ela também de multifatorial, poligênica ou cumulativa. Presta atenção aqui. Dois ou mais pares de genes independentes, ou seja, não alelos, tá? Vão interagir, e uma mesma característica biológica. Tá? Também é interação gênica. E vão somar os seus efeitos. Presta atenção. Olha só. Determinam diversas intensidades fenotípicas intermediárias. Os fenótipos variam de modo contínuo para mais ou para menos e não contrastante. Então, assim, é bem suave, digamos assim, essas alterações. Aí é uma herança sem dominância, onde, presta atenção, este genótipo aqui, com heterozigoto no primeiro par e homozigoto dominante no segundo, é diferente de duplo homozigoto dominante. Esqueçam dominância aqui, tá? Exemplos que nós temos: peso, altura, coloração. Meu Deus! Isso tudo, então, é herança quantitativa, então é puxado do papai e da mamãe. Sim. Você ser gordinho naturalmente ou magrinho naturalmente, você ser altinho naturalmente ou baixinho naturalmente, tá? A cor da sua pele ser clarinha ou ser mais moreninha também é uma herança quantitativa. E o exemplo clássico que cai em prova é a cor da pele, tá certo? Então vamos entender. E olha só, a herança quantitativa é formada por poligenes, ou seja, vários genes, em que cada alelo intensifica ou diminui o fenótipo observado. Presta atenção aqui. Aqui eu tenho 5 pessoas. Aí eu te pergunto uma coisa. Quantos fenótipos nós temos para a cor da pele? Nós temos 5. Nós temos o branco, o mulato claro, o mulato médio, o mulato escuro e temos o negro. 5 características diferentes. Percebam que daqui para lá vai se intensificando a característica. De lá para cá vai diminuindo a característica.
Então vamos entender como que isso acontece. Eu perguntei para vocês quantos fenótipos. Esse foi fácil. Sim. Agora é o seguinte, e quantos genótipos? Como que eu vou saber quantos genótipos? Presta atenção. Nós vamos considerar 2 pares de gene. Então, nós vamos considerar aí os genes A, dominante e recessivo, e o gene B, dominante e recessivo. Então, 2 duplas, tá? Presta atenção. Então, quantos genótipos que eu tenho aqui? Eu vou considerar o seguinte, as probabilidades dos genes. Olha só. Eu vou pegar a quantidade de possibilidades de genótipos de cada um, certo? Qual que é a possibilidade de genótipos? A possibilidade é a seguinte, homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto. Eu tenho 3, não é? Como que eu calculo a quantidade? 3 vai ser a base, tá certo? Por quê? Porque eu tenho 3 possibilidades de genótipo. E vou elevar a 2. Por que 2, Daniel? Porque eu tenho 2 pares de cromossomos atuando. Concorda? Então aí eu vou ter quantas possibilidades? 9 possibilidades de genótipo, tá? Aí embaixo, ó. 9, 3, 6, 9 possibilidades. Tá? Beleza? Tranquilo? De boa na lagoa? Olha só. Continuando aqui. Já falei que ele é formado por poligênesis. Vamos entender. Os fenótipos vão ser lá, os genótipos aqui, e aqui o número de genes afetivos. Não é afetivo de afeto, não. É que vão afetar, tá certo? Ali o resultado do fenótipo. Continuando. Eu tenho o fenótipo negro. Os genótipos possíveis para ele vai ser isso aí, ó. Tá? Duplo homozigoto dominante. Tá? Então eu vou ter 4 genes afetivos. É a mesma coisa eu falar 4 dominantes. Tá? Então ali nós temos o total. Então o fenótipo expresso é negro. Agora, quando eu tenho mulato escuro, eu tenho 2 possibilidades de genótipos. Olha lá. Essas 2 possibilidades que eu tenho de genótipo, eles vão ter em cada uma deles 3 genes afetivos. Beleza? Agora, quando eu falo mulato médio, eu vou ter mais possibilidades de genótipos e eu vou ter apenas 2 genes afetivos. No mulato claro, eu vou ter essas possibilidades de fenótipos e vou ter apenas 1 gene afetivo. Agora, no branco, eu vou ter apenas uma possibilidade, que é o mínimo que tem, e vou ter 0 gene afetivo. Então, eu não tenho alteração desse genótipo. Então, é branco, tá certo? Daqui a pouco, calma aí, não precisa ficar com a pulga de trás da orelha. No final da aula, eu vou falar sobre albinismo, tá? Não tem relação com isso aqui que nós estamos falando. Vou explicar, tá? E é o seguinte, continuando aqui com a mesma ideia, presta atenção. Então, nós temos aqui o homozigoto recessivo, né? Que é a pessoa que vai expressar o fenótipo branco, que é a quantidade mínima de melanina. Aqui eu tenho um mulato claro, que o efeito vai ser acrescentador de 1 gene. O mulato médio, que vai ser 2 genes. O mulato escuro, 3 genes. E o negro, que vai ser 4 genes. Beleza? Tranquilo? Presta atenção aqui. Quando cruzamos 2 indivíduos com fenótipos extremos, ou seja, 100% da prole, será composta por indivíduos com fenótipo intermediário. Então, presta atenção. Se eu pegar um totalmente negro com uma totalmente branca, eu vou ter o fenótipo intermediário. Então, por exemplo, eu pego um homem negro, tá? E ele se casa com essa loira aqui, e eles vão ter essa lindeza aí do meio. Tá certo? Então, vai nascer um fenótipo intermediário, uma mistura dos dois. Certo? Então, eles vão dividir, digamos assim, os fenótipos, né? Tá entendido até aqui? Qualquer dúvida, gente, deixa aí nos comentários. Beleza? Continuando. Olha só. Quando eu pego, suponhamos, essa menininha, ela cresceu.
E ela se casou com um rapaz com o mesmo fenótipo dela, tá? Então aconteceu um cruzamento de dois duplo heterozigoto. Com isso, nós vamos ter a seguinte proporção, né? Dois mulatos médios, uma mulata e um mulato médio cruzaram, então, né? Tiveram ali o cruzamento dos seus genótipos e nós tivemos a seguinte descendência: um filho branco, 4 mulatos claros, 6 mulatos médios, 4 mulatos escuros, um negro. Então, quando eu venho para essa proporção, quando eu faço cruzamento na herança quantitativa, eu vou ter a seguinte proporção: 1 para 4 para 6 para 4 para 1. Entendeu? Como, professor, que eu vou saber se está certo essas proporções, essas coisas? Gente, soma, tem que estar 16. Tá? E os fenótipos extremos das pontas sempre vai ser tanto do negro quanto do branco. À medida que você vai aproximando para o meio, aí vai aumentando a quantidade de indivíduos com um determinado fenótipo expresso. Beleza? Por essa dica aqui, se você não deixou aquele like, já está na hora do like, hein? Continuando, vamos lá. E proporção fenotípica, professor, me prova no quadro de Punnett que vai ser isso mesmo. Prova. Olha aqui. Quando eu faço cruzamento, então, peguei ali os genótipos, observei os gametas, distribuí eles aqui e fiz os cruzamentos. Então, eu vou ter um negro, tá? Vou ter 4 mulatos escuros, vou ter 6 mulatos médios, vou ter 4 mulatos claros e vou ter um branco. Aqui ficou meio escurinho aqui em cima, ó, 4, tá? Mas é 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Beleza? Olha só. E como que eu vou calcular esses poligênios, professor? Pelo amor de Deus, qual a quantidade de poligênios? Se vier uma pergunta dessa, calma. Agora, nós vamos falar de outra matéria que vocês amam. Matemática. Ah, inclusive eu vou indicar um canal para vocês daqui, hein? Quer aprender matemática, mas matemática de qualidade? Entra nesse canal aqui, ó. Só não aprende matemática quem não assiste o professor Romildo Neto. Então, entra aqui, ó, nesse link aqui, ó, que você vai se inscrever no canal do professor Romildo e lá você tem aulas diárias. O cara é top, tá? Então fica a indicação do seu professor Daniel Fernandes aqui, o canal do professor Romildo Neto. Beleza? Vamos lá. Como que eu vou fazer esse cálculo? Presta atenção. Para calcular o número de pares de poligênio, você vai pegar o número de fenótipos. Nesse caso aqui, nós temos 5 fenótipos, né? Do branco ao negro. Menos 1 dividido por 2. Então, você pega 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Certinho, professor. Aprendi lá com o professor Romildo Neto, viu? Vamos lá. Então, teremos 2 pares de poligênios, tá certo? Que vai ser, então, esses aí. Beleza? Tranquilo? Agora, professor, eu tô com dúvida. Como que eu calculo genótipo e fenótipo? Vou aproveitar essa aula. Número de genótipos é igual a número de genes mais 1. Como assim? Eu tenho, então, este genótipo, certo? Quantos genes ali que eu tenho? 4 ou 2 pares? Então, se eu pegar o número 4 mais 1, eu vou ter um número de fenótipos. Então, é igual a 5 fenótipos. Tá certo? Tá. Quantos que eu tenho ali? 4, não é? Mais 1, 5. Qual que é o gene que nós observamos lá na herança quantitativa cor da pele? Então. Agora, número de genótipos. Presta atenção. Número de genótipos é 3 elevado a n. Por que 3, professor? Porque eu tenho homozigoto dominante, homozigoto recessivo e tem heterozigoto. 3. Beleza? Então, eu vou elevar a 3, sendo que o n é o número de pares de heterozigotos que existem naquele genótipo. Beleza? Aí, quando nós levamos em consideração duplo heterozigoto, eu vou ter, então, 3 elevado a 2 é igual a 9 genótipos. Beleza? Tranquilo? Tá. Eu prometi, vou cumprir. Tá? E o albinismo?
Gente, quando nós falamos de albinismo, nós não estamos falando de pigmentação, nós estamos falando de alguém que ele é apigmentado, não tem produção de melanina. Não tendo a produção da melanina, aí a pessoa vai apresentar esse fenótipo aqui. E há a possibilidade de pessoas negras terem filhos albinos, tá certo? Então, é o seguinte, isso daqui é uma apigmentação, um erro genético. E há a possibilidade também de nós termos, então, um albinismo parcial. Percebam que a cabelinho lá, ó, da criancinha é branquinha aqui em cima e da mãe dele também. Albinismo parcial. A pessoa não é completamente albina. Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. E se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Porque toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal. Beleza? Ah, só mais uma coisa, continua aqui no vídeo, que daqui a pouquinho vão aparecer mais 2 vídeos para vocês continuarem seus estudos aqui no canal. Beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!